Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos a Escola Bíblica todos os domingos às 8h30 da manhã em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. E também nós temos aqui na nossa congregação, onde estamos nos auxiliando, na Avenida dos Ipês, 1117, todos os domingos às 8h30 da manhã, tanto em nossa sede presencialmente em frente à Caixa Econômica Federal, tanto aqui próximo à Feira do Redondo, aqui todos os domingos também às 8h30 da manhã. Você e sua família é o nosso convidado especial a estar conosco. Estamos estudando esse trimestre e hoje vamos estar com a nossa outra lição, que será a lição de número 9, que será uma família nada perfeita. Nós já tivemos, queridos, a lição de número 8, tá bom? Já tivemos a lição de número 8, que falou sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. E ali usamos o exemplo de Eli, que foi o último juiz e também foi sumo sacerdote, Eli, que ficou ali sendo da linhagem de Itamar, era de outra, mas entrou na linhagem de Itamar. E nós vemos que era outra, que era perpétua, Aí ficou ele na linhagem de Itamar, da linhagem de Itamar. E aí nós vemos, queridos, que falou sobre Eli e também Samuel, que foram dois. Samuel, ele foi profeta, Samuel, ele foi sacerdote também, tá? Samuel. E nós vemos que os dois, eles se apegaram muito ao ministério, e não corrigiu, não disciplinou seus filhos, ao qual Eli não deveria mais apenas falar com os filhos, ele deveria destituí-lo dos seus cargos, porque eles estavam profanando na porta do templo, se prostituindo, e ele via tudo aquilo, analisava tudo aquilo, mas fazia pouco caso. Samuel, foi um pouco diferenciado, porque Samuel, ele continuou, sendo fiel a Deus, reconheceu ali o seu erro, continuou sendo fiel a Deus, porque vemos que depois ele foi orar ao Senhor, 1 Samuel 8, e buscar qual é a vontade de Deus. Aí foi aí que começou a instituir a monarquia, A monarquia, que era antes teocracia. Veja que o povo não aceitou, os filhos de Samuel, julgando ali, e aí quis ser como as outras nações, e foi aí que pediram um rei. Então nós vemos que Samuel, ele está dentro da galeria, na partilheira dos 5, do Antigo Testamento, que é considerado como alguém que é fiel a Deus, como alguém que foi temente a Deus. Dentre Samuel está Noé, Daniel, e Jó e Moisés. Todos esses são homens que foram referências do Antigo Testamento. Diferente do caso do Eli. Houve uma falha em Eli, sim, muito gravíssima. Mas houve uma falha em Samuel, não muito semelhante a de Eli. Os filhos de Eli partiam um pouco para o lado também do livre-arbítrio. Mas também houve uma falha, por parte de Samuel também nesta questão. Nós vimos, queridos, que naquele momento ali que Samuel constituiu seus filhos como juízes, ele quis partir para o nepotismo. E essa foi uma das falhas de Samuel. Porque no reino de Deus não pode ter nepotismo, é uma questão de família. Ainda que filho de pastor, tem filhos de pastor que tem chamada de Deus, mas tem uns que não têm. No reino de Deus não pode existir isso.
Mas se o filho de pastor ele tiver a chamada, sim, aí não é considerado como nepotismo, porque ele tem uma chamada de Deus, ele tem uma vocação divina, e aí o pai, né, ele vai auxiliar, né, o filho neste ministério. Mas o problema de Samuel foi que ele constituiu seus filhos, ele não orou ao Senhor, ele não buscou ao Senhor. Então, o que aconteceu? Os seus filhos partiram para o caminho da avareza. Eles eram avarentos, eles pecaram contra o Senhor, eles eram corruptos. Veja que Samuel, visualizando Eli, ali a sua família, vendo tudo aquilo ali, mesmo assim, ele, muitas vezes, ele até mesmo não aprendeu. Ele até mesmo não aprendeu, mesmo vendo a situação de Eli. Porque Samuel, né, ele veio posterior a Eli. E Eli sabia de tudo do ministério. Sabia de tudo do ministério, sabia de tudo da chamada. E ele fazia pouco caso. Né? Só que nós vamos entender que os pais precisam ter a paternidade na vida dos filhos. Veja que Jó orava pelos seus filhos. Os pais não podem se apegar muito ao ministério, esquecer de cuidar dos seus filhos. Os pais devem ensinar os filhos. Os pais devem sustentar materialmente, educar, né, pedagogicamente, disciplinar, moral e espiritual. Não apenas jogar para a esposa, como muitos faziam, até fazem hoje, joga apenas para a esposa. Não, os dois devem ter esse auxílio, tá? E os filhos de Eli, eles corrompiam, profanavam, gostavam da carne crua de qualquer maneira, queria pegar tudo para ele, esquecia das primícias ao Senhor, né? Como hoje, sendo iludido, né, pelas coisas materiais. Muito bem, e hoje a lição de ano 9 vai falar uma família nada perfeita. Queridos, primeiro ponto que você precisamos entender. Nenhuma família é perfeita, porque somos imperfeitos, tá? Deus, quando criou o homem, ele criou o homem reto. Diz lá em Eclesiastes, né? Salomão dizendo. Criou o homem reto. O homem era perfeito no estado como estava no Jardim do Éden. Diante de Deus, não que ele estava num estado extremo de perfeição, mas pelo menos moralmente o homem tinha essa perfeição de se voltar para Deus, de se comunicar com Deus, de falar com Deus. Ele tinha essa comunhão com Deus. Só que o pecado quebrou esse elo de relacionamento de Adão e Eva e Deus. Então o homem foi afetado a sua moral. Então o homem agora deixou de ser perfeito diante de Deus. Então nós somos imperfeitos porque somos seres humanos. Tanto é que nós ainda não estamos completos, queridos. Nós estamos ainda parcialmente. 1 João 3:2. Quando Jesus Cristo se manifestar, assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Então nós teremos que recuperar a imagem, a semelhança de Cristo. Porque ainda estamos aqui na Terra. Ainda conhecemos em parte. Mas um dia veremos face a face com ela, o estado eterno de perfeição. Tanto é que lá em Efésios 4, versículo 11 ao 13, nós vamos entender ali que Deus instituiu os 5 ministérios ali, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então significa que não são perfeitos. Se Deus fala que colocou os 5 ministérios para o aperfeiçoamento, significa que nós não somos perfeitos. Só que aí vem outro problema. Isso não é uma justificativa para pecar. Mas o homem é pecador mesmo. O homem não é perfeito mesmo. Precisamos tomar cuidado de usar essa justificativa para nós pecarmos. Aí entra naquela parte que Paulo diz, Romanos 5:20, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, quanto mais
tiver pecado, quando mais eu pecar, mais a graça irá a mim. Não, não pode fazer isso. Isso não significa que temos que dar vazão para Satanás. E muitas das vezes também Satanás até coloca um óculos de perfeição nas nossas vidas. Aí entra no comodismo. Ah, eu já estou bem com Deus. Eu já estou em comunhão. Eu já estou fazendo. Não. Precisamos tomar cuidado. E a história que o comentarista escolheu foi a história de Davi. Ainda que na história, no relato da família de Jesus, que Davi faz parte da família de Jesus, da família de Jesus também, os seus irmãos eram incrédulos, não eram perfeitos, ninguém era perfeito. Por quê? Porque somos seres humanos, o ser humano não é perfeito. Nós estamos buscando o estado de perfeição, eleva a elevação, até chegar no estado eterno de perfeição com Deus. Então nós vamos ver, queridos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como diz 1 Samuel 13,14. Só que era um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. Davi significa amado. Existe mais de 60 capítulos que fala de Davi, 60 referências no Novo Testamento. É o que mais escreveu salmos, cânticos, louvores a Deus. Quando pecava, se arrependia, confessava e se entristecia pelo seu pecado, de ter pecado contra Deus. E nós vimos, queridos, que essa lição não é motivo de nós ficar jogando na cara das pessoas, tá vendo? Tem que ser assim mesmo. Olá, Davi, não pode jogar pedra, olá, Davi também pecou, você pode também... Não, não é isso. Precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro imparcial, ou seja, ela não tem parcialidade com as pessoas. A Bíblia não é como eu, como o Flávio José, ou outros comentaristas, que omite algumas coisas para benefício deles. Como o Flávio José omite aquele momento de bezerro de ouro. Não. A Bíblia é um livro imparcial. Significa o quê? Que a Bíblia mostra os que as pessoas fez de bem e os que ela fez de mal. Se ela falou a verdade, a Bíblia vai falar que ela falou a verdade. Se ela falou a mentira, vai falar que falou a mentira. Vemos que Abraão, nós estudamos sobre ele, o pai da fé, e ele mentiu. Ele disse uma meia verdade. Uma meia verdade se torna grande mentira. Quando ele desce ali ao Egito, ele mentiu, pecou contra o Senhor. Então, não eram perfeitos. Adão e Eva, nós vemos Abel, Caim, nós vemos aí, começou a se desencadear. Então, nós vamos entender essa lição. Texto ouro diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7. Então, essa é a lei da semeadura. Verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Ou seja, essa é a lei da semeadura. Tem pessoa que ele planta hoje, ele planta a morte hoje e vai colher lá na frente. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada hoje, ele não é punido, como diz lá em Eclesiastes, não é punido na hora. Aí a pessoa pensa que Deus está se agradando o que ele fez, pensa que Deus está aprovando o que ele fez, e isso não podemos fazer isso. Essa é uma lei universal, existe para todas as áreas, é para todos. Deus não tem acepção de pessoas. A lei é para todos. Todos que pecaram vai ter as suas consequências. Todos. Tanto Abraão, tanto Noé, tanto Davi. Veja, mostra que Noé é um homem íntegro, reto diante do Senhor, mas mostra que ele bebeu e embriagou. Mostra que Moisés era fiel, mas mostra também os seus erros. Porque eram homens. Era uma família nada perfeita. É uma lei universal de Deus, pode ser constatada na própria natureza. Muito bem, queridos. A nossa leitura em graça está aí. 2 Samuel 3, do versículo 2 ao 5, depois 2 Samuel 5, 13, 14, até o 15, né? Depois 2 Samuel, capítulo 12. Muito bem, nós vamos entender aqui a nossa leitura, nosso tópico 1, né? Nós vamos entender que apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Tópico 2, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. E o tópico 3, refletir a respeito dos problemas
moral na família. Muito bem, queridos, nós vamos entender aqui palavra-chave do nosso tópico com o rei Davi e sua família. Davi, o ungido de Deus, ou ungido por Deus. Veja, Davi foi ungido por Samuel, está lá em 1 Samuel 16, ungido por a tribo de Judá, somente sobre uma tribo, e depois, 2 Samuel 5, todas as tribos se uniram a Davi. Veja que foi reconhecendo aos poucos, foi reconhecendo que Deus era na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, foi ungido por Deus. Deus usou as pessoas para ali, né, derramar o óleo na cabeça, mas foi ungido por Deus, ele foi separado por Deus, diferente de, nós vamos entender, outras pessoas. Mas Davi, ele foi ungido por Deus. Veja, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante que ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi, ou seja, ele teve o Espírito de Deus sobre a sua vida. Diferente, né, de Saul, que tinha um diferencial. Deus deu oportunidade também para Saul. Deus deu uma oportunidade, mas ele não honrou a oportunidade que ele deu, que ele teve de Deus. Então nós vamos entender, queridos, que o Salmo 51, né, fala de Davi, o comentário aqui lá do adultério, ele se arrependendo, confessando, né? Quando ele fala ali, nasceu em pecado, né? Não fala de que ele é um bastardo, né? Não, mas fala da natureza pecaminosa. Precisamos entender isso. Davi, o homem de Deus, como já falamos. Veja que ele foi reconhecido, né? Uma importante missão na monarquia de Israel, né? Reunificação ali que ele fez. Então, veja, foi reconhecendo aos poucos a sua autoridade e assim Davi foi vitorioso. Aí nós vamos aqui, o item 3 fala, a grande família de Davi. Então, vai mencionar, queridos, a grande família de Davi, que está aqui, nós vamos ver 1 Samuel 18, 27, 1 Crônicas 3, do 1 ao 5, depois o 9, depois 1 Crônicas 14, 3. Davi teve mais de 20 filhos, queridos. Imagina, e muitas vezes esses casamentos que Davi teve era para não ter inimigos. Por exemplo, se ele casasse com uma pessoa de tal localidade, ele não ia ter inimigos naquele país. Então, apenas eles casavam com as mulheres, apenas que, como nunca foi a aprovação de Deus, apenas para usarem as mulheres apenas como instrumento. Não é porque ele amava. Mostra mais afeto de Davi com Betseba. Então, nós vamos entender tudo isso. O tópico 2 fala filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro vai falar sobre Tamar, que é filha de Maaca. E também nós vamos entender aqui, vai falar sobre Absalão e Aminon e Jonadab. Nós vamos entender que Tamar significa palmeira, Absalão significa meu pai é paz, mas ele não tinha nada de paz, ele não tinha paz com seu pai, que fez até revolta e rebelião. Aminon significa fiel, que não tem nada com fiel, que nós vamos ver aqui. E Jonadab significa Jeová generoso, que não tem nada de generoso aqui. Primeiro ponto, nós vamos ver aqui que Tamar, nós vamos entender aqui que ela foi abusada por Aminon. Aminon, né? Nós vamos ver aqui que foi abusada. Ela era inocente. Veja que fez ali até uma mentira, se fez doente e convidou, né, Tamar para que fosse ali visitá-lo e servir ele. E ali onde ele teve relações com ela. Nós vamos entender aqui que ele teve uma paixão, né? Aminon teve uma paixão desesperada pela sua irmã, Tamar. Ficou doente, né, de angústia, de desejo incontinente por ela, um desejo, uma paixão carnal, um desejo carnal. Isso é um pecado contra Deus. E veja que chegou ali quem? Jonadab, um conselheiro do mal, um homem sagaz. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto, porque ele tinha amizade com Aminon, e ele que incentivou a ele mentir, né, disfarçar que estava doente, para que Davi enviasse a Tamar até a casa lá, e depois ele levou para a câmara, né, um lugar secreto. Cuidado com esse tipo de amigo.
Jesus não foi traído por ninguém de fora, foi traído por Judas. Cuidado, cuidado. Cuidado com esses relacionamentos secretos, que ninguém sabe, ninguém vê. E você olha para cima, você vê que Deus está vendo tudo. Veja que Aminon chamou a sua meia-irmã para um lugar secreto, para as câmaras secretas. Cuidado com as câmaras secretas nas redes sociais, os lugares que você anda, que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E aí nós vamos ver que foi algo terrível. Foi algo terrível. E ele teve relações, só que depois odiou a sua meia-irmã. Veja, aquele amor que ele dizia que tinha, depois se transformou em ódio. Se transformou em ódio. O tópico 2, né, fala do problema moral na família de Davi, as consequências, né, de sua falta de domínio próprio. Nós vamos ver que vai mencionar sobre o seu adultério, né? Veja que nesse fardo era o tempo dos reis e a guerra, para a batalha. Davi resolve ficar num terraço passeando. Foi onde que ele viu e sabia que Betseba era casada, quis chamar ela para ter relações. Depois que teve relações, né? Mandou Urias para casa para enganar, para dizer que foi ele que teve relações com ela, só que ele não foi. Ela tão fiel a Davi, o seu general tão fiel, que resolveu ficar ali. E ficou ali e ainda ficou na porta do palácio ali. Veja que Davi ainda embriagou ele depois, embriagou. E mesmo assim ele ficou ali, dormiu ali, mas não foi para casa. E o propósito de Davi era que ele fosse para casa, se lavasse, tivesse relações com a sua esposa. Mas Urias era tão fiel a Davi, ao rei, que ele não foi para casa. Como que eu vou? Se a arca é tomada, estamos em batalha, estamos em conflitos. Veja que a destruição que traz um adultério, queridos. Depois ele manda, finalmente, em último estágio, ele manda matar Urias. A mente cauterizada não ouve mais conselho. A pessoa faz uma coisa e vai aumentando, vai degradando a cada dia. E veio as consequências. Teve um filho, só que o filho nasceu morto. Depois teve outro e chamou o nome Gedidias, amado do Senhor. Vemos que Salomão ali. Então, queridos, é algo para nós pensarmos. É algo para nós raciocinarmos. O problema moral na família de Davi. Veio as consequências. O filho nasceu morto. Depois, sim, teve outro filho, chamado Gedidias, que foi o amado do Senhor. E o Senhor o amou. Só que aquele filho que teve com Betseba, ele nasceu morto. Porque Deus perdoa os pecados, mas não as consequências. E não é mencionado ainda, mas sabemos que foi um juízo de Deus por causa do pecado de Davi. Consequências, né, por causa do pecado. E Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios de punir um, e vai punir de uma maneira, vai punir de outra. Porque nós lemos aqui, o que semeia, ele colhe. O que você semear, você vai colher. Veja que isso degradou, não demorou muito para que os filhos coabitassem com as concubinas do próprio pai, porque Deus usou Natã para repreender ele, falou, e vocês em secreto vai acontecer diante de toda a nação de Israel. Segundo Samuel 16, né, 21, 22, vamos ver esse fato ali, relacionamento com um membro da própria família, isso já é o que? Chamado incesto. O item 2 aqui, né, fala do incesto e morte na família. Tamar sofreu, né, porque aí depois Absalão veio se vingar, né, veio se vingar. Veja, ele disse que amava, depois desprezou completamente. E nós vemos aqui que depois o que fez? Absalão matou Aminon. Veja, o pecado vai degradando a cada dia. Veja que o rei Davi, quando ficou sabendo de tudo aquilo ali, o que Davi fez?
absolutamente nada. Chorou amargamente a morte do seu filho, Absalão. Veja que chorou amargamente, mas esqueceu daquilo que ele havia feito. Esqueceu daquilo que ele havia feito. Então, o item 3, nós vamos entender aqui, que vai falar sobre vigilância, proximidade e exemplo. Os pais precisam ser vigilantes e atentos aos seus filhos. Na escola, na faculdade, onde ele está, onde ele caminha, quem são os seus amigos, quem são as suas amigas, com quem está andando, com quem está caminhando. Precisa estar atento, vigilante, precisa ter proximidade com os seus filhos. Tem pai que se distancia dos filhos, não tem proximidade. E o salmista Davi sempre foi um pai ausente. Ele não foi na festa de Absalão. Não ia nas festas dos filhos, trazendo para nossos dias. Não ia nas reuniões da escola. Não era um pai presente. Era um pai que talvez dava presente, mas não era presente. E há muitos pais hoje, eles dizem que amam seus filhos, mas amam e dão presente, mas não são presentes. Tem até a história de um pai que trabalhava demais e o filho queria ele. E o filho falou: pai, eu pago uma diária para você ficar comigo. E aquilo veio uma grande tristeza no seu pai. Porque o filho queria apenas a presença do seu pai. E além de tudo, precisa ter o exemplo. Os pais ensinam também com o exemplo. Então os pais, eles têm grande influência na vida dos filhos. Não é que os filhos vão ser igual aos pais, mas os pais, eles têm influência na vida dos filhos. Atos 1, Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro Jesus fazia, depois ensinava. Diferente dos fariseus, que falava e não fazia. Eles eram chamados de hipócritas. Lá em Mateus 23:3. Coloca fardo pesado nas costas das pessoas, nas pessoas a que eles mesmos não carregam, não movem um dedo. Lá em 1 Reis 1, 5, 6, veja que lá fala, quando Adonias vai fazer aquela grande revolta para tomar o poder, lá diz assim, nunca seu pai tinha contrariado, dizendo, por que fizesse isso, meu filho? Ou seja, nunca corrigiu. O filho fazia as coisas erradas e ele não tomava nenhuma atitude. Então, precisamos não fazer como Davi, arruinar a família. O comentarista traz algumas coisas aqui. Primeiro, como arruinar a vida dos filhos. E ele coloca aqui, fique zangado, mas não castigue. Veja que Davi ficou irado, mas não castigou. Então não adianta. Ame demais os filhos. Tem que amar sim, mas tem que corrigir. Tem que disciplinar também. Não pode só amar no sentido de passar a mão na cabeça, deixar ele fazer o que eles querem. Veja que ele pranteava depois de Absalão, quando voltou, ficou 2 anos sem olhar na cara dele, ou seja, aquele negócio. Não quis estar com o filho, não quis estar presente com o filho. Depois ele coloca, perdoe, mas não completamente. Ou seja, ele perdoou Absalão pelo que ele fez, só que ficou 2 anos sem ver ele. Sentiu saudade, mas não resolveu nada. Não há nenhum momento de afeto. Porque Davi tinha mais afeto com os outros de fora do que com da casa. Veja que ele chama quem? Mefibosete. Ele tinha amizade com Jonatas. Depois chama Mefisboete para a mesa, mas não vê chamando seus filhos. Veja que Davi perdoou, mas não foi completamente. Perdão parcial. Aqueles que diz, né? Eu perdoo, mas não quero nem ver a cara dele. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então não podemos, os pais não devem fazer como o salmista Davi. Ser um pai ausente, não cuidar dos filhos e não se apegar muito ao ministério da igreja, porque nós somos ensinados, primeira igreja, anos atrás vou ensinar a primeira igreja. Porque primeiro a gente vem na igreja, depois não. Primeiro é Deus, olha só, é um quarteto. Primeiro é Deus, alguns falam que segundo é a família, mas não é a família. Por quê? Porque segundo é eu. Primeiro Deus, eu,
a família e quarto lugar, a igreja. Porque Paulo diz, cuida de ti mesmo primeiro. Cuida de ti mesmo. Olha para que não caia. Depois a família. E por fim a igreja. Porque se alguém não cuida bem da casa, não governa, não vai governar a igreja. Então é esse exemplo que tomamos com Davi. Mas vamos pegar de Davi, queridos, os exemplos bons. Não vamos crucificar o salmista Davi. Não vamos crucificar ele, porque nós também somos seres humanos, somos imperfeitos e a nossa família é imperfeita. Mas vamos pegar o que Davi fez de bom. O que Davi fez de bom. E pegar para nós. Ou o que outras pessoas na Bíblia fizeram de bom. E pegar isso como exemplo. E não ser muitas vezes pais ausentes. Porque também não podemos abandonar. Primeiro é a família, então a igreja não. Deixar a igreja de lado, não. A igreja é um lugar que você tem que estar. Tem que estar para aprender a palavra. Para adorar a Deus também. E exaltar o Senhor. Estar em comunhão com os irmãos. Não pode deixar de estar na igreja. Já que primeiro a família e joga a igreja de lado. E só vai aos domingos, só vai quando quer. Descompromissados. Não. Está dizendo que primeiro você tem que cuidar de você, primeiramente Deus, você, a sua família e por fim a igreja. Um cumprimenta o outro, não pode ausentar nenhum. Todos têm que estar ajustados para um bom relacionamento na família. Amém? Querido, se inscreva em nosso canal, nos ajude, compartilhe nas redes sociais com seus amigos ou seus amigos. Se foi bom para você, vai ser bom para você também. Vamos chegar, queridos, a 1.000 inscritos. Eu estou com 316. Vamos chegar a 1.000 inscritos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida.